Então, o problema nos dá o valor da força P, o valor da força Q, 75 e 125 respectivamente. Nos dá o ângulo que essas forças fazem com a vertical, tá? Chama de Y e horizontal de X, certo? Ele pede para achar a resultante, a direção e o sentido, tá? Então, pela regra do paralelogramo, basicamente a gente vai pegar a força, as forças, né? Vamos redesenhá-las. Elas estão com um ângulo de 20 até a vertical e essa de 35 até a vertical, ou seja, entre elas 55 graus. Aí você vai pegar, vai fazer outra aqui paralela à força Q e paralela à força P, uma idêntica. Basicamente você faz um deslocamento de vetores. O que vai acontecer então? Quando você pegar esse ponto que você saiu com os vetores e o ponto que você chegou com os vetores e traçar uma linha reta, você vai ter determinado a sua resultante. Lembra que aqui a gente tinha 55 graus? Aqui a gente também vai ter 55 graus entre o vetor Q e o vetor P. Para determinar esse ângulo aqui, a gente sabe que o somatório dos ângulos numa figura de 4 lados tem que ser igual a 360 graus. Então, o que vai acontecer? 55 mais 55, 110. 360 menos 110, 250. O que nos mostra que aqui eu tenho 125 graus e aqui também 125 graus. Certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer um triângulo agora com a minha força resultante, a minha força Q e a minha força P. A regra do paralelogramo, ela nada mais é que a força que você quer achar igual a raiz quadrada do somatório dos quadrados das duas forças que você tem, menos 2 vezes a primeira força, vezes a segunda força, vezes o cosseno do ângulo em frente à força que você quer achar. Então, vou chamar aqui de alfa. Então, a gente sabe que esse alfa aqui, nesse caso, é 125. Logo, a resultante vai ser raiz de 125 ao quadrado mais 75 ao quadrado, menos 2 vezes 125 vezes 75 vezes cosseno de 125 graus. A resultante vai dar aproximadamente 178,9 newtons. Certo? Aí, para achar o ângulo que essa força resultante faz com a horizontal, então, imaginemos uma linha aqui horizontal, a gente quer descobrir o quê? Descobrir esse ângulo aqui. Pelo desenho aqui, inicial, a gente sabe que aqui tem 55 graus, correto? Que é o complementar da força Q que vai fechar os 90 graus. Então, agora a gente precisa achar o quê? O ângulo que a força Q faz com a resultante, para poder somar com 55 e achar o ângulo que a resultante faz com a horizontal. Então,
a regra do seno nos diz que R, que é a resultante, então 178,9, está para seno de 125, que é o ângulo oposto à força, vai ser igual ao quê? Igual ao P, que é a nossa força 75, sobre o seno do ângulo que eu vou chamar de beta, que seria este ângulo aqui, beta, entre a resultante e a força Q. Então, resolvendo, vai nos dar um ângulo beta igual a 20,09 graus, certo? Então, recapitulando, esse ângulo beta, ele faz referência à força Q com a resultante R. Aí, a minha direção do vetor resultante será chamada θ, igual 55 graus, que é o ângulo que a gente tem na horizontal até a força Q, e a partir da força Q até a resultante a gente tem mais 20, então mais 20,09. Isso vai nos dar um θ de 75,09. E isso está nessa direção, nesse sentido e nessa direção com θ, certo? Então, a resultante está a 75 graus da minha horizontal, com uma intensidade de 178,9 newtons.